No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série Adolescência. Essa série que mexeu emocionalmente com muitas pessoas que já assistiram ela, justamente porque não é algo da ficção, algo ali das telas. Muito pelo contrário, é uma série que relata um problema real vivenciado por muitos e muitos adolescentes e muitas famílias também, consequentemente. Então, deixe o seu like, o seu comentário conforme a gente for conversando aqui também e continue acompanhando os nossos conteúdos de psicologia por aqui. Meu nome é Melissa, sou psicóloga clínica, atendo adolescentes e adultos pela terapia cognitivo-comportamental e te convido mais uma vez a ficar nesse vídeo até o final, porque a gente vai olhar para muitos fatores que podem fazer a diferença dentro da sua casa, da sua família, te ajudar a lidar com essa fase, a adolescência. Essa necessidade de pertencimento e busca por validação já existia antes, mas com as redes sociais isso se intensificou de uma forma muito gigantesca. Em que sentido? Na rede social, pense comigo. Você tem o seu perfil, não tem? Nas redes? Provavelmente sim. E você pode postar o que você quiser. É um recorte. Dificilmente eu vou postar algo ruim do meu dia. Por exemplo, não, eu quero postar o que foi de legal, aquele lugar bonito que eu encontrei, que eu fui conhecer, quantos amigos eu tenho, o presente legal que eu ganhei no dia de hoje. São recortes e cada um escolhe o que vai colocar. Aí já gera uma comparação. Nossa, mas olhe como é a vida dele e olhe como é a minha. Nossa, olhe quantos amigos fulana tem e eu não tenho nenhum. Né? Ou os amigos que eu tenho, eles não são tão próximos assim. Além disso, eu vejo também que o viver dentro das redes sociais é como viver dentro de uma grande armadura. É como se o celular fosse essa armadura me protegendo e o meu notebook, o meu computador também fosse essa armadura. Sabe por quê? Eu posso ser quem eu quiser, eu posso falar o que eu quiser e eu posso fazer o que eu quiser. Republicar, publicar, comentar, enfim, como eu bem entender. E a gente sabe que na vida real não é bem assim. Então, ainda mais na adolescência, acaba que o cyberbullying, por exemplo, ele acaba se propagando muito nesse lugar. Mas também é importante a gente entender o que esse ambiente do mundo online gera para esses adolescentes. Quando eu vejo que, diante do perfil que eu tenho na rede social, eu posso ir no perfil do meu coleguinha e comentar ali algo invalidante, outras pessoas podem concordar e ir lá e curtir, né? Que foi o que aconteceu na série. Várias e várias curtidas e aquilo impactou a autoestima do Jamie. É interessante a gente entender esses aspectos por trás das telas e o que os mantém. É até interessante da gente pensar o bullying antes restrito ao ambiente escolar, agora ele se espalha pelo meio digital, tornando-se ainda mais intenso e persistente. O cyberbullying pode reforçar as agressões que já ocorrem, pode intensificar e isso vai gerar impactos prejudiciais para a saúde mental desse adolescente. Crenças negativas sobre si mesmo, levando a estratégias prejudiciais de enfrentamento, como isolamento social, autolesão, comportamentos agressivos, tanto contra si quanto contra os outros. E essa segunda parte foi o que aconteceu com Jamie, da série Adolescência. Algo interessante da gente identificar como consequências dessas invalidações, agressões verbais, cyberbullying, bullying, enfim, é que quando o Jamie, ele tava ali, até mesmo pegando um recorte, né? Quando ele tava falando com a psicóloga e ele percebe que aquele vínculo, ele não iria se manter. Era algo breve, tinha um fundamento e esse fundamento era relacionado ao crime cometido. Ele começa de forma desesperada buscar validação na psicóloga. Ele pergunta assim, ó, quando ele começa a ver que é a última sessão, ela não vai voltar lá. Você gosta de mim? Eu sou feio? Me diz, você me acha feio? Me diz, você gosta de mim? Fale pro meu pai que eu tô com saudades. Então, assim, ele relutou até o final. E
os questionamentos dele ali, todos eram referente à busca de validação. E aí a gente começa a perceber o quanto que essas agressões verbais, o cyberbullying, o bullying, eles afetam de forma direta as crenças do adolescente sobre a sua autoestima. Então esse é um ponto muito importante da gente identificar, além dos outros que a gente já falou aqui. Então, impacto da autoestima, não pertencimento e busca por validação. Guarde esses 3. Outra questão que é fundamental da gente conseguir analisar aqui, diante dessa questão do cyberbullying, né, essas agressões via redes sociais, é interessante a gente olhar como que os adolescentes, eles vão aprendendo a lidar com seus conflitos, com seus problemas. No universo online, basta bloquear alguém, parar de seguir, ou até mesmo fazer comentários impulsivos, que foi o que aconteceu na série, sem pensar nas consequências. Isso pode prejudicar, sabe o quê? A tolerância à frustração desse adolescente e a dificuldade dele conseguir se regular emocionalmente. Então, muito imediatismo acaba ensinando para esse adolescente que isso se estende para outras coisas também. Tanto é que, novamente, lá naquele momento que ele está tendo algumas sessões com a psicóloga, na última, se eu não me engano, ela enfatiza para ele: Jamie, você tem noção que tal pessoa está morta, que ela tinha um futuro pela frente e ela não vai ter mais. Você tem consciência disso? E ele responde ali a psicóloga, indagando, né? Tá, mas o que tem? Tá, mas e... Então é como se aquele adolescente, ele ainda não tivesse ideia do comportamento e das consequências que aquele comportamento estavam gerando, não só sobre a vida dele, mas sobre a vida daquela pessoa que acabou perdendo a vida. E o que é interessante da gente analisar? Como essa situação ela tem se agravado. Então, o bullying, que antes era restrito ao ambiente escolar, hoje ele vai além. Então, nós temos o cyberbullying. Todas essas situações, somada a outros fatores também que a gente vai abordar aqui, eles podem influenciar a manutenção de crenças negativas que este adolescente ele já começou a ter sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o seu mundo. Isso impacta de forma direta as estratégias que este adolescente vai ter para tentar resolver as suas questões, aquele conflito que está acontecendo. E algumas dessas habilidades de enfrentamento que são prejudiciais, é interessante de pontuar aqui: o isolamento social, a autolesão e até mesmo comportamentos agressivos, tanto contra si quanto contra os outros. E essa segunda parte foi o que a gente conseguiu analisar e enxergar na série. O que é interessante da gente reforçar aqui? Essas formas de enfrentamento disfuncionais, prejudiciais, elas não ocorrem exclusivamente por conta do uso das redes sociais. Muito pelo contrário. Na psicologia comportamental, a gente leva muito em consideração o ambiente que essa criança e esse adolescente está crescendo e se desenvolvendo. Se o adolescente ele cresce num ambiente onde tudo é resolvido de maneira superficial ou de forma agressiva verbalmente, de forma imposta, ele pode não desenvolver habilidades necessárias para lidar com problemas reais, fracassos acadêmicos, rejeições, conflitos interpessoais, entre tantas outras questões. Algo que me marcou quando a gente fala dessa questão do ambiente é quando bem no finalzinho os pais de Jamie, eles estão no quarto e eles começam a se questionar se eles foram um bom pai e mãe ou não, se eles fizeram tudo o que estava no alcance ou não. E de forma específica, o pai de Jamie, ele se lembra que quando ele tinha ali mais ou menos a mesma idade do que o filho, o pai dele agredia ele. Ele pensava, desde aquela época, eu não vou fazer isso com meu filho. E de fato ele não fez. E de fato,
Não é algo saudável de se fazer. Só que ele começou a se questionar: nossa, eu não fiz isso e olha só, né, o que está acontecendo? Será que ainda assim eu fui um bom pai mesmo? Contudo, além da agressão física, existem outras formas da criança e do adolescente eles aprenderem comportamentos. É na forma como os pais falam, é na forma como os pais resolvem ou evitam conflito, entre tantas outras coisas. É o quanto existe comunicação dentro de casa e o quanto não existe. É o quanto essa criança e esse adolescente ele é ensinado a expressar como ele está se sentindo e o quanto que é passado por cima disso. Então, algo que é muito importante, principalmente você que é pai e mãe e está assistindo esse vídeo, veja como está sendo o seu ambiente familiar. Veja, porque não tem como jogar a culpa nas redes sociais, isso não existe. Até porque quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala de vários fatores que a impactam. E um dos grandes é dentro de casa. Dentro de casa. Se tem algo que prejudica a saúde mental das pessoas é um ambiente invalidante. Lá na questão da série, na família do Jamie, o pai dele não agredia a mulher, a filha, o filho, mas principalmente em momentos ali intensos, ele tem momentos de explosões onde a comunicação agressiva ela fica super evidente. Então, não tem como a gente colocar um único fator. Existem vários e a gente precisa sim olhar para esses vários. Então veja, temos aí alguns fatores importantes para levar em consideração. Ambiente familiar, temos também o ambiente escolar, se a gente for pensar em dois grandes lugares ali para o desenvolvimento da criança e do adolescente, são esses. Figuras, modelo, ali dava para ver claramente que Jamie tinha o pai como modelo. Hoje temos também o impacto das redes sociais que não dá para excluir. Então, começa a perceber que são vários fatores. Algo que a gente precisa olhar para esses adolescentes é entender isso. Sim, os ambientes vão impactar diretamente como esse adolescente ele vai se sentir, se comportar e agir. E para a gente finalizar, eu vou trazer aqui, que na verdade vai ser um grande resumo de tudo que eu falei com vocês. Quais são os fatores de risco para a saúde mental da criança e do adolescente? Então, eu dividi aqui em dois grupos, sendo o primeiro, fatores individuais. Então, um adolescente, uma criança que, falando da parte da personalidade, é excessivamente inteligente, mais isolado, agressivo e muito sensível à crítica. Aqui entra um pouquinho também os fatores genéticos, né? Pais com alguma psicopatologia. Então, para a gente fechar um diagnóstico clínico, a gente leva em consideração esse fator também. Então, se tem algum histórico na família, ou se ainda não tem, mas se alguém possui algum traço agudo ali de determinado transtorno que está sendo avaliado. Dificuldades comportamentais também é um fator de risco. Então, uma criança que não consegue lidar, e adolescente que não consegue lidar com as suas frustrações, que não consegue se expressar, que não consegue impor limites. Ela vai tentar fazer isso de outras formas. Aí é o que eu falei anteriormente sobre habilidade de enfrentamento, tentativas prévias ou histórico familiar, eventos aversivos, abuso e seus diferentes tipos, maus tratos e a qualidade do ambiente familiar. Conflitos. Como que a família lida com conflitos? Vai ser um grande espelho para essa criança e para esse adolescente. E por fim, fatores socioambientais. E aí, nesse momento entra a vida escolar, bullying, pressão negativa dos colegas, desempenho escolar. Temos aí a questão do impacto das redes sociais também, então o cyberbullying. E o consumo de álcool e drogas. São dois fatores ali, e dentro desses dois fatores, várias questões que se tornam um risco para a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Lembrem-se, não é culpa das redes sociais, não é culpa da escola, não é culpa dos pais. Não existe essa questão de tentar jogar um peso para um único lugar. Existem vários fatores, a gente precisa olhar esses vários fatores e resolver aquilo que precisa ser resolvido para ajudar
para salvar essa criança e esse adolescente. Se esse vídeo fez sentido para você, eu realmente te convido a deixar o seu comentário. O que você acha desses pontos que eu fui trazendo? Qual que é a sua opinião sobre isso? E agradeço você que ficou aqui até o final. Tchau!